Habilidades espaciais. Habilidades espaciais é a capacidade do cérebro de formar imagens em movimento, percebendo o volume do objeto, sua distância, posição e deslocamento. É a capacidade de imaginar um objeto se deslocando no espaço e ver as coisas em uma perspectiva tridimensional. No sexo masculino, a parte posterior do hemisfério direito do cérebro cede às habilidades espaciais e mais desenvolvidas. A testosterona também ajuda a aguçar as noções espaciais indispensáveis para a orientação e o senso de direção. Daí decorre a facilidade dos homens para a localização. Eles são ótimos para a navegação. Os homens gostam de planejar rotas, de examinar minuciosamente mapas. Eles têm facilidade para tais tarefas, pois utilizam naturalmente suas capacidades mentais de orientação e navegação. Essa habilidade, que está presente na maioria dos homens, confere-lhes capacidade de avaliar a velocidade, direção e distância da caça, bem como planejar o que fazer para abatê-la. Também lhe dá condições para encontrar localização e direção para voltarem e levarem a caça para casa. Ao examinar um planeta de construção, o homem olha o desenho pensando em 3 dimensões. O cérebro masculino permite que o homem veja o objeto tridimensionalmente, imaginando como um prédio vai ficar depois de pronto. As mulheres não têm essa mesma habilidade, pois o cérebro delas não existe uma localização específica para a habilidade espacial. Em razão disso, a maioria delas tem dificuldades para mapas e localização, para enxergar em apenas 2 dimensões. Nunca diga a uma mulher, vire para o norte, ou siga na direção oeste por 6 quilômetros e depois pegue o cruzamento a leste e siga em frente. Para atender esse comando, seria necessária uma orientação espacial que grande maioria das mulheres não possui. Existem mulheres que possuem, tá ouvindo? Grande maioria não possui. A melhor seria dizer-lhe, passando a Igreja Batista, siga até o posto Petrobras e lá chegando peça orientação. Ela se sentiria bem melhor pela oportunidade da comunicação e também a oportunidade de usar a visão periférica. Lembre-se, ler plantas de localização espacial é tarefa de homem. Perguntar, pedir ajuda no trânsito, pedir informações em postos de gasolina é típico das mulheres. Os homens preferem vencer os desafios sozinhos. As mulheres, por sua vez, têm bem desenvolvidas no cérebro as áreas específicas para a fala. Por esse motivo, elas têm maior interesse em atividades em que a fala é muito mais usada, como, por exemplo, magistérios, terapias, aconselhamento e educação. Essas diferentes áreas características no cérebro primeiro foram descobertas por causa da lesão ocorrida. Homens com lesão no lado direito do cérebro perdem grande parte a sua habilidade de orientação espacial. A ciência, através da pesquisa, revelou que o estrogênio, hormônio feminino, estimula as células nervosas a fazerem novas conexões dentro do cérebro e entre os dois hemisférios. Tais experiências demonstram que quanto mais conexão, maior a fluência na conversação, na capacidade de percepção e nas conclusões. Por causa dessa conexão, a mulher tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas têm um melhor equipamento sensorial e com a multiplicação das fibras por conexão e transferência de informação entre os hemisférios. Possuem maior ramificação do que o homem, por isso elas conseguem intuitivamente avaliar pessoas e situações com rapidez e precisão. Essa é a causa de tal intuição feminina. Nosso cérebro, portanto, possui células nervosas que fazem a conexão entre os 2 hemisférios. Quanto mais conexão, maiores habilidades. Quanto mais diversas conexões, diversas habilidades.
E se o homem e a mulher têm funcionamentos cerebrais diferentes, se os seus neurônios são estruturados de maneira diferente, têm inclinação e habilidades inatas incrivelmente variadas diferentes. O cérebro masculino é especializado, compartilha, 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 compartimentado, configurado para concentrar uma atividade específica. Por isso, a maioria dos homens só pode fazer bem feito uma coisa de cada vez. Eles não são multifatoriais. Por exemplo, escovar o dente. A maioria das mulheres que conseguem escovar os dentes andando e falando são capazes de movimentar a escova de cima para baixo com as mãos, enquanto com a outra faz o polimento de um móvel com movimentos circulares. Quando um homem escova o dente, ele se posiciona junto à pia com os pés a 30 centímetros um do outro, inclina-se levemente, movimenta a cabeça para frente, para trás, contra a escova, geralmente no mesmo ritmo da água corrente. A fala. A fala na mulher, a região cerebral responsável para a fala é mais ativa do que para o homem. Por isso, elas falam mais que os homens. Elas produzem, em média, de 6 a 8 mil palavras por dia. Os homens produzem de 2 a 4 mil. As mulheres, depois de um dia de trabalho, ainda têm necessidade de continuar conversando, pois precisam gastar as palavras ainda não faladas no dia, enquanto os homens, ao contrário, que já usaram toda a produção diária, querem ficar quietos. Os homens falam para relatar fatos, enquanto as mulheres falam para se relacionarem. Se não têm fatos para relatar, eles ficam quietos. Elas, ao contrário, falam sobre tudo, falam fatos novos, velhos, fatos importantes, significantes, falam para se relacionar através da comunicação verbal. Visão. As células da retina responsável pela identificação das cores são controladas pelo cromossomo X. Além dos 2 cromossomos XX, as mulheres ainda contam com o estrogênio, que facilita o processo de informações pelas células da retina. Por isso, elas têm mais facilidade para diferentes cores. Os homens, a visão central é de longa distância e mais aguçada do que entre as mulheres, o que no tempo primitivo facilitava a caça. A visão periférica da mulher, no entanto, é melhor, o que era necessário para a mulher nas atividades domésticas. O homem tem sua visão focada, direta e rapidamente no objetivo da atenção, visão como um tubo. A mulher consegue olhar disfarçadamente porque tem a visão periférica desenvolvida, vê tudo ao redor ao mesmo tempo. A maioria das mulheres consegue enxergar um fio de cabelo branco no casaco a 50 metros de distância, mas atualmente esbarra na porta da garagem enquanto sai com o carro. Olha isso. A percepção sensorial aguçada faz da mulher um radar. Ela percebe as mudanças no ambiente instantaneamente, nota a mudança de humor dos filhos, dos empregados, cheiro estranho na casa, problemas do marido, tudo. É a primeira a perceber sempre quando ocorre algo errado ou estranho. O homem só descobre ou desconfia depois do leite derramado, isto é, depois que o desastre se tornou real. Diálogo familiar. Ele: onde está a manteiga? Ela: está na geladeira. Ele: já procurei e não achei. Não está na geladeira. Ela: está aí. Ela então abre a geladeira e, num passe de mágica, faz aparecer a manteiga em suas mãos. Ele não acredita e acha que ela escondeu as coisas para o confundir. Esconde a manteiga, as chaves do carro, meia, sapatos, camisa, cueca, etc. Está tudo no devido lugar, mas ele não enxerga e não enxerga mesmo. Por que os homens devem assumir a direção à noite? Enquanto a mulher enxerga melhor no escuro que os homens, os olhos masculinos são mais eficientes quando se trata de um campo visual longo e estreito, o que lhe dá uma superior e, portanto, mais segura visão noturna a longa distância. A maioria das mulheres, no entanto, relata que à noite não consegue distinguir entre o ponto da estrada
Em que ponto da estrada estão os carros que se aproximam? O que os olhos do caçador do homem é facilmente perceptível. Resumindo, em viagens noturnas é melhor o homem tomar o volante. O olfato. O olfato que se tem a ser mais aguçado nas mulheres, fica ainda mais apurados no momento da ovulação. Audição. As mulheres ouvem melhor, especialmente sons agudos, como o choro de um bebê. Paladar. O paladar masculino é mais aguçado para distinguir sabores amargos e salgados. As mulheres se saem melhor na identificação dos doces. Ai, meu Deus, eu queria os amargos e os salgados. Temperatura corporal. A testosterona faz com que o organismo dos homens funcione num ritmo mais acelerado do que as mulheres. Por isso, a temperatura corporal deles é ligeiramente mais elevada. Quer ver? Começa a fazer uma dieta junto com o seu esposo. Ele secto... É difícil, hein? Pele. A pele feminina é até 10 vezes mais fina e mais sensível ao toque do que a masculina, o que ajuda a explicar a maior propensão das mulheres a rugas. As mulheres são sensoriais. A pele é a parte mais extensa do corpo humano. Chegam a medir cerca de 2 metros quadrados. Nela, distribuímos de maneira irregular há 2 milhões de receptores de dor, 2.000 para a temperatura, 5.000 para o toque. Desde o nascimento, as meninas são mais sensíveis. A pele da mulher é mais fina que a do homem e tem uma camada de gordura mais acentuada, que a torna mais macia ao toque e agradável ao homem. É exatamente porque ela tem mais sensibilidade na pele, ela gosta e necessita ser tocada, acariciada e abraçada. A ocitocina é um hormônio que provoca a vontade de tocar. Uma mulher pode, durante uma simples conversa, tocar em outra mulher muitas vezes, enquanto o homem nunca toca em outro homem quando está conversando. A pele dos homens é bem mais grossa do que as das mulheres, por causa disso, às vezes eles não percebem a ocorrência de um ferimento durante uma atividade física. Só algum tempo depois é que se darão conta de que houve uma lesão. Composição corporal. Os homens são como maçã. A gordura tende a se depositar no abdômen e nas costas. O ideal é que o acúmulo do tecido adiposo não ultrapasse 15% do peso total e que os músculos representem no mínimo 45%. As mulheres são como pera. O excesso de adiposidade se concentra no quadril, glúteo, coxas e braços e não deve ser superior a 25% do peso. A massa corporal muscular deve ficar ao redor de 35%. Ossos. Nos homens, as células construtoras dos ossos estão menos sujeitas a efeitos do envelhecimento, o que explica por que eles são menos propensos à osteoporose. A densidade óssea da mulher tende a ser 10% menor do que a dos homens. Por isso, eles são mais fortes e suportam mais peso. A resistência física do homem é sempre maior do que a da mulher, com a mesma estatura. O avanço da medicina. A medicina afirma que hoje, para qualquer ângulo que lhe olhe, sempre uma diferença entre homens e mulheres. Entretanto, no passado, as experiências científicas sobre doença eram feitas sem observação dessas diferenças. Os testes eram feitos sempre em um organismo masculino e os remédios prescritos serviam para ambos os sexos. Atualmente, entretanto, a medicina leva em conta o organismo masculino funciona diferente do organismo feminino. Sob o ponto de vista estritamente biológico, as diferenças mais marcantes entre homens e mulheres decorrem da interação entre os genes e os hormônios, com cerca de 13 dúzias de hormônios que regem tanto no organismo masculino quanto no feminino. Alguns deles são diferenciados em predominância em cada um deles, como testosterona nos homens e estrogênio nas mulheres.
Tais hormônios não só determinam características exteriores e comportamentos, como também reagem ao funcionamento dos órgãos essenciais. E essa decorrência disso, a medicina hoje está diferenciando homem de mulher, tanto nos pedidos de exames clínicos quanto nas receitas de medicamento. Isso explica o porquê de haverem diferentes efeitos dos medicamentos prescritos para eles, mesmo quando a dosagem é idêntica. A diferença é uma questão de natureza. Muitas das diferenças entre os comportamentos femininos e masculinos são determinadas pela genética e não apenas por questões culturais, porque as mulheres são mais chorosas. Por quê? Porque elas produzem o hormônio da prolactina, responsável pela produção do leite, mesmo quando não estão amamentando. Com essa substância ativa nos centros nervosos, dos estímulos afetivos, ela tende a demonstrar mais sentimentos, inclusive o choro. Elas conseguem perceber manifestações sutis de seus sentimentos, enquanto os homens só notam que algo está diferente no outro mediante a demonstração clara do estado de espírito. Isso decorre de fato de os homens usarem mais lado esquerdo do cérebro, associado entre as funções, o raciocínio lógico. As mulheres, por sua vez, para detectar sentimentos alheios, utilizam tanto a porção cerebral esquerda quanto a direita, relacionada às emoções. Os estudos com a ocitocina, substância que rege os vínculos afetivos, provocam a grande importância dos hormônios sobre os comportamentos humanos. Essas diferenças podem ser determinantes para criar zonas de atrito quando não conhecidas ou aceitas. Se ela fala mais do que ele e se enxerga com mais detalhes do que ele, sem que a compreensão de que isso não a desqualifica, sente-se-á superior e poderá, como uma tola, humilhá-lo com zombarias e assim envergonhá-lo. O contrário também pode ocorrer, podendo ela ser envergonhada e humilhada injustamente, apenas pela diferença. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar algo. Tem um filme, Mufasa. Esse filme fala das leoas e dos leões. E aí, quando ela aceita receber o Mufasa, o rei lá fala assim, não, vai receber, mas não vai ficar comigo aqui. Se quiser, fique com as leoas. E aí o Mufasa aprende a ativar a sensibilidade, a escuta. Então, quando uma mãe está com o filho, ela pode ensiná-lo alguns parâmetros de conexão. Se a gente conseguir fazer esse caminho sem afeminar o menino ou dizer você tem que ser como mulher, porque nunca será, ok? Mas se a gente conseguir ativar algumas áreas da sensibilidade, percebe que eles vão ser mais ativos e tornarão o casamento mais fácil. Às vezes o nosso sofrimento no casamento está relacionado porque as nossas sogras não conseguiram fazer esse caminho. Protegeram demais, deixaram desconectados, não tinham paciência de ensinar coisas por causa da diferença e assumiam toda a responsabilidade. E acaba que nós, quanto mulheres, quando casamos, acabamos sofrendo. Sofremos por quê? Porque às vezes a pessoa está desconectada. Eu falei de um livro, um filme, lembra? Mufasa? Eu também quero indicar o livro do pastor Max Lucado. Ele escolheu os escravos. Ele fala no capítulo como que ele sofreu quando ele casou, porque ele não conseguia fazer a leitura dela, do que ela precisava. E como que ele se desenvolveu para conseguir chegar nesse lugar. Então, louvado seja Deus pelos homens, pelos livros, pelas mulheres, pelos filmes, porque isso faz com que a gente aguce áreas que estavam adormecidas. E assim, a gente pode ser mais efetivo. E uma habilidade que a gente aprende para o casamento não fica só no casamento, vai para a vida também. Então, aprenda a ser uma pessoa melhor.